Boa noite a todos. Primeiramente, boa noite aos que estão presentes e também aos que estão nos seguindo do Aconchego do Lar, pelo Instagram. Primeiramente, eu gostaria de convidar a todos para que fechem seus olhos, busquem uma posição confortável nas cadeiras. Vamos serenando o nosso pensamento, tranquilizando o nosso coração. Vamos trazer até nós a figura do Mestre, irmão, amigo, Jesus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez queremos te agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que você nos concede de evolução. Tantos aprendizados, tantas oportunidades aproveitadas, algumas perdidas, outras infelizmente não nos percebemos. Mas temos certeza, Jesus, que você, na sua infinita bondade, com certeza, muito em breve, nos apresentará novamente a esta oportunidade para que possamos aprender a lição. Agradecemos a esta casa bendita, que tão bem nos recebe, tão bem nos acolhe. Agradecemos principalmente a família que Deus nos proporcionou, que Deus nos permitiu que fizéssemos parte, que tanto nos ajudam no caminhar sobre a crosta terrestre durante esta encarnação. Assim, Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos iniciando os trabalhos desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, boa noite a vocês de casa que estão chegando, que estão nos acompanhando pelo Instagram e que muito em breve estarão nos acompanhando também pelo YouTube. Sejam bem-vindos e que Jesus possa permitir que possamos ter um bom aprendizado esta noite. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante da noite, alguns recadinhos. Toda segunda-feira à tarde nós temos os trabalhos aqui na casa. Sabemos que tem algumas pessoas que infelizmente não podem vir no período noturno, Então, para isso foi criado os trabalhos na segunda-feira. Só que os trabalhos começam às 14 horas e pedimos para que cheguem uns minutos antes, para que possam pegar senha para atendimento e que possam passar pelo passe de limpeza. Na terça-feira, nós temos palestra aberta ao público e temos os tratamentos. Também pedimos para que as pessoas cheguem um pouco antes, Começa às 20 horas, mas pedimos para que cheguem uns 10, 15 minutinhos antes, pelo menos, para que possam estar tomando o passe antes de vir para o salão. Na quarta-feira, nós temos a palestra, nós temos o atendimento fraterno, que é a entrevista,
e temos algum tratamento também. Então pedimos para que chegue um pouco antes, para que possamos tomar o passe de limpeza antes de entrarmos para o salão. No domingo, nós temos o nosso Evangelho Dominical. Aquelas pessoas que gostariam de aprender a como é que faz o Evangelho no lar. Inclusive, vou tentar mais uma vez. Quem é que faz o Evangelho no lar em casa? Oh, passou da metade, que bom, hein? Que bom. Estamos melhorando. Precisamos fazer o Evangelho no lar. Cada vez que fazemos é uma luz que se acende no nosso bairro, tá? Então fica aí o convite. Ah, mas eu não sei fazer. Então o convite fica para que você venha pelo menos um domingo, das 9 às 10 da manhã, onde nós fazemos aqui o Evangelho nos mesmos moldes que pode ser feito em casa. Aqui com algumas pequenas diferenças. Sempre somos em dupla, né? Então um faz a mensagem do Evangelho, que é pré-definida, enquanto que em casa abrimos aleatoriamente. Aqui a mensagem, o tema já vem pré-definido. E uma mensagem de um outro livro qualquer, para que nós possamos comentar, tá? E o legal aqui no domingo é que as pessoas têm participado, e é isso que tem que acontecer em casa. Não basta eu abrir o Evangelho, ler, puxa que mensagem bonita, fecha o Evangelho, acabou. Não! O que nós entendemos daquilo que nós lemos? Então essa, na verdade, é a mensagem principal. Qual é a compreensão que tivemos daquela leitura? Também nós temos todo último sábado do mês a entrega da cesta básica. Nós estamos sempre pedindo para que as pessoas nos ajudem com alimentos, né, da forma como podem, né? E no último sábado do mês, então, é feita a montagem das cestas e distribuída para as famílias assistidas, né? É assim que nós denominamos as pessoas que recebem as cestas básicas. E é claro, estamos sempre agradecendo do fundo do coração as pessoas que têm nos auxiliado. Temos também recebido muitas doações, graças a Deus, para o nosso bazar. E o nosso bazar vai de vento em popa. E está muito legal, muito bacana. Fica aqui o convite aos que estão presentes, principalmente, para que ao terminar a nossa reunião aqui em cima, para que desçam e conheçam o nosso bazar. Ele é pequenininho, talvez não caiba todo mundo lá dentro, mas dá para a gente dar uma boa olhada. Tá? E não vou nem falar de preço, que o preço é figurativo, na verdade, lá, tá bom? Mas fica aí o convite. Visitem o nosso bazar. O último recadinho na verdade são dois, né? Primeiro, um convite para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a doutrina. Toda segunda-feira, das 20 às 21h30, nós temos aqui o curso da doutrina. Você que tem aquelas dúvidas, que não está encontrando respostas, segunda-feira, das 20 às 21h30, vamos procurar responder todas as suas questões, tirar todas as suas dúvidas. Olha que pretensão, hein? É muito. Tirar todas as dúvidas. Mas não fique pensando que nós vamos só tirar as suas dúvidas. Não. Nós vamos colocar muitas mais na sua cabeça. E a ideia é exatamente essa. Se eu perguntar para vocês a respeito de um assunto que vocês não conhecem, quem tem dúvida sobre esse assunto? Ninguém, não faz nem ideia do que estão falando. Mas depois que você começa a falar sobre um assunto e começa a ter um entendimento sobre ele, você começa a questionar. E a ideia é exatamente essa. Tá? Então, por que eu falo vou tirar todas as suas dúvidas? Porque normalmente as dúvidas que nós temos a princípio são dúvidas básicas. E essas, claro, dentro do nosso possível, nós vamos elucidar. Mas é claro que você vai sair daqui com muito mais dúvidas. Então, mas fica aí o convite, tá? Venha fazer o curso da doutrina conosco.
E o último convite, esse agora é para encerrar mesmo, tá? O último convite é para aqueles que gostam de cantar, que nem o Benê, assim, por exemplo, que gosta de cantar muito, né, Benê? Aí, beleza. Toda sexta-feira, das 19h30 às 21h30, nós temos aqui o nosso coral, tá? Nós temos um coral aqui. E, é claro, precisamos e gostaríamos que todos fizessem parte. A gente sabe que isso é impossível, mas sabemos que tem sempre uma ou outra pessoa que gosta de cantar, mesmo que seja que nem eu, embaixo do chuveiro, né? Eu estou aí escondido no meio do coral, né? Parecendo canteiro. Então, ou cantador, sei lá como é que é o nome que dá, né? Que cantor mesmo eu não sou, não. Acho que é cantador. Cantador, né? É cantador. Porque canteiro é de planta. Então eu sou um cantador, tá? E estou escondido no meio do coral. Então fica aí o convite. Venha se esconder no meio do coral com a gente. Olha que beleza, tá? Toda sexta-feira, das 19h30 às 21h30. O maestro André é quem nos dirige. E todos aqui conhecem o André, né? Beleza. Então, hoje quem vai trazer um pouco de ensinamento pra gente, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Rosa Maria, que tantos ensinamentos já nos trouxe nessa casa. Tá bom? Então, Rosa, fica à vontade. Obrigada, Mauro. Acho que vou trazer dúvidas. Que bom. Faça isso. Pode derrubar água. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva, que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos e levando recursos para melhorar as nossas vidas em todos os sentidos, porque o propósito é evoluir, né? Foi para isso nós estamos aqui estudando, porque a gente não responde todas as perguntas, quem responde é Jesus. A gente facilita aqui estudando junto, é isso, né? Somos todos necessitados, né, Mauro? Bastante atrasados. Você canta, que maravilha. Eu, se cantar, não fica nem obsessor perto. Acho que eu vou até me inscrever para trabalho de desobsessão, que só começa a cantar não fica um. Mas é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre amar os inimigos. Um desafio. E quem propôs esse desafio foi Jesus. Como que ele propõe isso? Gente, que tarefa difícil que ele dá, hein? Então vamos lá. Ouvistes o que foi dito: amareis ao vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. E eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz brilhar o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Só aí ele já leva a uma reflexão. Deus não faz distinção entre o bom e o mal. Ele dá a todos o sol, dá a todos a chuva, porque todos são filhos dele, mesmo quem está caído no mal. Nós é que nos afastamos. O Pai nunca se afasta. O Criador nunca se afasta. Ora, se quem está enredado no mal, envolvido com o mal, é filho de Deus, e o é, porque ele é a causa primeira de todas as coisas, ele que criou tudo, nós somos criaturas, portanto, se somos criaturas, pressupõe-se que alguém nos criou. Nós não sabemos como Deus é, que aparência tem e se tem. Tanto que a pergunta primeira do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Nós não sabemos, mas algo nós sabemos. Nós temos a impressão digital dele. Nós vemos Deus quando nós olhamos o nosso próximo, o nosso companheiro de jornada, quando olhamos o céu, a terra, o mar, a água, as aves, os animais, o ar que nos mantém vivos. Estas são as impressões digitais de Deus.
E Jesus representa Deus na terra. Ele trouxe a mensagem do que o Criador espera de nós. E ele coloca essa proposta, esse desafio: amar ao seu inimigo. Para além de amar o próximo, ele pede que ame o inimigo. Porque amar o próximo, amar quem nos amam, é bastante simples. É fácil, nós temos afinidade, similitude de ideias. Mas amar quem se contrapõe contra nós não é nada fácil. Se nós pensarmos, não, mas já não vivemos cá na época dos desafios como duelos, não temos nações inimigas guerreando aqui com o nosso país no momento, mas nós temos as nossas brigas internas e externas com as pessoas que convivem conosco, seja no âmbito do lar, seja entre duas pessoas, seja entre povos ou entre nações. Inimigos da nossa, a gente acaba chamando como inimigo todo aquele que não concorda conosco ou nos prejudica de alguma forma com suas ações. E é justamente essa pessoa que ele está chamando para que amemos. A proposta é lúcida, é essencial, porque sem o que não se encontra, não se vislumbra a evolução. A nossa proposta realmente é de evolução, até a perfectibilidade possível. É para isso que nós encarnamos, para isso que Deus Pai nos criou. Mas às vezes a comunicação fica extremamente difícil, né? Até entre duas pessoas, que dirá entre povos. O Evangelho, no capítulo 12, no item 3, ele trata: se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar os que não nos amam é a sua aplicação sublime. Porque esta virtude representa uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Vamos ver o que o benfeitor Emmanuel fala a respeito no livro Pão Nosso, no capítulo 137, em Inimigos. Ele trata do tema: amai, pois, os vossos inimigos. A afirmativa do Mestre Divino, fala Emmanuel, merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Amar não é abraçar, beijar. É gostoso, né? É bom, né? É bom. Mas a gente não vai fazer isso com o inimigo, não é mesmo? E a gente fala: eu tô amando porque beijei muito, como diz aquela garota, né? Num programa de televisão aí. Não, a proposta aqui do amar é amar mesmo sem o toque, sem essas demonstrações de carícias. Alguém aqui andou abraçado com o Criador? Longe disso. Pois é. Mas ele nos ama? Pois então, aí é que é o ponto. É o amor que transcende. Ele não precisa nem de visualização, conquanto o Criador saiba quem sejamos nós. Quem ama, ama integralmente, independente de estar próximo ou não. E ama até os defeitos. Se nós passamos na frente de uma penitenciária, por exemplo, aqui no Brasil costuma ter filas, né, de familiares para entrar. Você pode perguntar a um pai ou uma mãe que está indo em visita ao filho que está retido e pergunta: mas o que seu filho fez? Ah, fez isso, aquilo. Você sabe que seu filho fez? Sei, fez isso e aquilo. E mesmo assim você vem vê-lo. Por que você vem vê-lo? Esse pai, essa mãe vai olhar para você, vai responder simplesmente: porque é meu filho, porque eu o amo. Eu não concordo com o que ele fez, com o que ela fez, mas eu amo meu filho. Ama mesmo quando falha. É assim que Deus nos ama, mesmo falhando.
Todos nós falhamos fragorosamente com Jesus. Qual foi a atitude dele no alto do Gólgota? Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Foi um ato de amor sem precedentes. Ele estava sendo assassinado por pessoas e ali outras tantas que concordaram com aquilo, que levaram aquilo. Ele exemplifica mais uma vez com o ladrão ao lado, que pede para estar no reino dos céus com ele. E ele responde: hoje mesmo eu levarei. Um ladrão. Mas quem é esse que ombreia com ladrões? Por que ele faz isso? Ele ombreou ao longo da encarnação dele e também no momento da morte. Porque ele não fazia separação de pessoas. Jesus era includente, porque quem ama inclui, quem não ama coloca regras, coloca limites. Eu só gosto de fulano se ele for do mesmo partido político que eu, ou se ele defende as mesmas ideias que eu defendo, ou do mesmo time, ou seja lá do que for, ou se é da mesma cor ou do mesmo país, e outros que tais. Vão subdividindo milhões de vezes, tornando o contato inviável. E o exemplo de Jesus foi amar sem restrição. E ele amava até os inimigos. E deixou isso claro. Na passagem dos espíritos imundos, quando ele chama, um se apresenta, ele chama para conversar e fala: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Legião. Nós somos muitos. E não queremos nada contigo, Jesus. Ele em algum momento ofendeu esse espírito imundo? Era um espírito devotado ao mal, era um trevoso, que hoje em dia recebe nome de demônio. Antigamente recebia nome de alguns deuses devotados ao mal. Ele não se recusou a falar com esse rapaz. Ele deu a oportunidade e nem reagiu mal quando o rapaz falou: olha, o espírito falou, não sei se é rapaz, o espírito falou: nós não queremos nada com vocês, sei quem é você, Jesus, Filho de Deus, o Santo. E não queremos nada com você. Jesus respeitou a escolha dele. Em nenhum momento ele falou: olha, vem comigo, que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele não tentou convencer aquele espírito que se comprazia no mal em que ele estava vivendo. Aí a gente pensa: puxa, o espírito do mal tem a sorte de reconhecer Jesus, de ver Jesus, de falar com ele, não abraça essa oportunidade. Ele não sabia bem quem era Jesus de fato, e ainda se comprazia no mal. Ele mudará suas atitudes pela própria recepção que Jesus deu a ele. Não se negou a falar. O mesmo ele fez com a mulher adúltera. Ainda levou todos a pensar: ora, quem está livre do pecado, atire a primeira pedra. E ele ainda vai mais, ele vai na mulher da Samaria e conversa e dá água viva. O que é a água viva? É o conhecimento, a informação. Ele não levou em questão que ela era do sexo feminino, que não poderia ele, sendo um judeu, o homem, dirigir a palavra a ela, e que era da Samaria, que os de Jerusalém não gostavam, não. Quando a gente separa, nós espalhamos, nós não trazemos para o amor. Então a proposta dele é amar o inimigo, mesmo que seja o inimigo das suas ideias. Não precisa ser inimigo da sua nação. Basta a gente, olha, não precisa ir longe, basta o marido, a mulher não concordar com alguma coisa que o outro quer, já começa a discussão, pode ser até um lugar para sair. E naquele momento fica inimizade. Mas que orgulho é esse, que egoísmo é esse, que eu não posso escutar o outro, as razões do outro? Vamos ver o que fala o benfeitor. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Muito bem, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E a nossa forma de comunicar se externa pela palavra articulada. Nós não conseguimos ler o pensamento do outro, que é onde tudo acontece.
Mas os espíritos conseguem. Poxa, mas eu sou um espírito. Eu estou encarnado, mas eu sou um espírito. Kardec chama quem está encarnado de alma, né? Só para diferenciar, para ficar mais fácil, não é? O entendimento. Ele chama de alma o que está encarnado, mas somos todos espíritos. A comunicação, a forma dos espíritos falarem é essencialmente pelo pensamento, né? E o pensamento muda e movimenta a matéria. Aliás, o pensamento é a expressão da energia. E o que é energia mesmo? Hã? O Einstein diz que a energia é a matéria vezes a velocidade da luz. E que essa velocidade não muda, é o parâmetro. E essa velocidade, qual que é mesmo, vocês lembram? Eu também não lembrava, estudei hoje para poder lembrar. Isso foi lá no colegial, não lembrava mais. Mas é 300 mil quilômetros por segundo. Então, se o espírito pensa em qualquer lugar que ele esteja, dentro desse planeta ou no outro, com que velocidade chega aqui? É onde nós captamos a ideia, o pensamento que ele quer nos sugerir. Aí que vem a inspiração, que nós acolhemos ou não. Portanto, a comunicação com os espíritos é uma verdade, tudo que nós pensamos, eles vêm, porque é a forma de comunicação que eles têm, pelo pensamento. Nós precisamos codificar através do nosso, recebê-lo na mente e codificar através do nosso cérebro, que ativa as forças físicas do corpo perispiritual e do corpo físico, para que se transforme em palavras. E o outro possa entender, ou gestos, para que o outro possa entender o que nós estamos pensando. Porque surdos mudos falam por gestos e o outro compreende. Então se transformou numa forma de expressão. O pensamento ocorreu, ele codificou e transferiu para a demonstração. Os animais não falam. Os animais irracionais, a princípio, eles não falam, né? Mas eles expressam seus pensamentos e seus desejos através dos seus gestos, de suas atitudes. Ou a gente não compreende o animal quando ele quer alguma coisa? Ele não precisa articular a palavra. Nós entendemos. Não é assim que a gente entende o animalzinho que está lá em casa? E quantas vezes nós não falamos, olha, só falta falar. Ele está falando. Fala através do pensamento. E nós entendemos. Entendemos porque essa decodificação é feita através da mente, né? E onde é que fica a mente? Eu também achei uma ótima pergunta. Eu também não sabia. Eu achava que ficava dentro do cérebro, e não fica. O cérebro é um órgão físico que executa as funções necessárias ao organismo, ao corpo material e ao corpo perispiritual, faz funcionar. Então, o fígado tem lá as 500 funções e ele manda, através da tireoide, os hormônios que ele fabrica, porque é uma glândula, né? Eu nem sabia, ele tem 500 atividades, trabalha esse rapaz, né? O fígado trabalha muito. E manda para o cérebro, depois de passar pela... Acabei de falar, já esqueci o nome. Tireoide. E se transforma nos hormônios que o cérebro executa para quais órgãos ele deve seguir. E ele faz isso muito bem. Haja vista o dente de leite. Como é que o dente sabe a hora que ele tem que cair para o outro nascer? Ou o outro já está nascendo, na verdade, se alimentando dele. Como é que o organismo sabe disso? Como é que ele sabe onde devem nascer os pelos? E se você retirar o tecido de uma região que tem determinado tipo de pelo e colocar na face, aquele pelo, se for um pelo da área genital, se colocar aqui, vai nascer um pelo da área genital aqui. Eu vi isso numa criança, ela passou por queimadura e fizeram várias... Ela era pequenininha, tinha 2 anos e meio, queimou com ácido. E eles fizeram várias cirurgias.
E para reconstituir a mucosa que tudo, usaram a parte da genitália da criança para poder dar o lábio e tudo, né? Só que aí chegou na puberdade e começou a nascer os pelos pubianos. E aí é outra luta para ir tirando e tal. Mas veja, aquela célula que estava localizada na região pubiana sabia o que tinha que fazer e em que momento que ela deveria entrar em ação. O dente sabe o momento que ele tem que cair para o outro entrar. A voz engrossar. Todos os movimentos do nosso corpo é coordenado pelo cérebro. Então nós estamos falando dos movimentos físicos dessa máquina incrível que tem data de validade, mas ela possibilita que o espírito nela se desenvolva e transmita as suas ideias, que não estão no cérebro, estão na mente. Então é na mente. O espírito é o grande HD. Não é o grande HD. Ele é a coisa que tem um conhecimento. Como que é o nome que a gente fala no computador? A placa? É a placa, isso, é a placa de memória. Lá está todo o software de todas as nossas reencarnações. Parece que são 15 milhões aí, algo assim, desde que o Criador nos criou. Então toda a nossa trajetória está ali. Ali é a sede da nossa mente. Então quando a gente faz oração, costumo falar assim, que Jesus disse, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Jesus falou. Eu costumo pedir isso na mente. Porque se na mente tiver a paz de Jesus, o corpo todo entra em harmonia. Tudo em nossa volta entra em harmonia. Porque ali estão a sede dos nossos pensamentos, onde fazemos as nossas escolhas, as nossas ações, boas ou más, de acordo com os nossos desejos, interesses, sejam eles bons ou ruins. E o que tem os espíritos desencarnados com isso? Eles nos influenciam? Ora, pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que vós imaginais. Então nós vivemos rodeados de pessoas encarnadas e desencarnadas, que sugerem o que devemos fazer, que optam, que dão o seu parecer. Ai, mas olha, isso é uma intromissão muito grande. Alguém aqui já falou alguma coisa para o cônjuge do que pretende fazer? Seja lá o que for. Olha, eu vou até o centro da cidade, mas antes eu vou passar no banco, depois eu vou passar não sei aonde. E o cônjuge fala, não, mas por que você vai fazer isso hoje? Faz isso depois, quando tal coisa... Não é assim? A pessoa dá o ponto de vista dela, a opinião dela, faz o seu roteiro. Se você não for muito orgulhoso, você vai, ideia boa, vou até ver, né? De repente eu posso conciliar. Agora, se nós formos muito orgulhosos, nós vamos ficar muito aborrecidos, melindrados, falar, o que é? Você está tomando conta da minha vida agora? Você está decidindo meus passos? Começa a contenda. Mas isso não acontece na casa de nenhum de vocês, eu tenho certeza, nem na minha. Não é assim? Né? A gente é tudo muito calminho, é tudo bem tranquilo, a gente nunca acha que o outro está se intrometendo. Nós tampouco. Não é? Mas se acontece aqui com os encarnados, a mesma coisa é com o desencarnado. Se não vejamos, fofoqueiro desencarna? Parece que sim, né? Palpiteiro também? Opa, pronto. Então, do mesmo jeito que nós ouvimos opiniões diversas aonde nós convivemos, nós ouvimos da mídia, nós ouvimos pelas redes sociais, nós ouvimos de todos os lados esse tipo de informação que mudam as nossas decisões e o que fazer com ela. E vem opiniões de gente que a gente não gosta, que são os nossos inimigos. E por que nós estamos falando assim tanto do pensamento? Porque isso altera a nossa afetividade e pode nos levar a odiar pessoas, povos, nações, partidos, o que atrasa muito a nossa evolução espiritual. Mas nós sofremos interferência de espíritos encarnados e desencarnados, então eu tomei a decisão errada. Isso é desculpa para não ter o que trabalhar, sabe?
ou passar a responsabilidade para o outro. Os evangélicos culpam o inimigo como o capeta, né? Ele de fato não existe, essa pessoa, essa figura, ela não existe. Existem situações infernais e pessoas devotadas ao mal que são verdadeiros demônios, mas não foram criados como demônio. Ah, não, foram criados como anjo. É que daí eles resolveram que era diferente e caíram. Essa é uma explicação que a gente encontra em textos, em dogmas de algumas religiões, mas que como espíritas a gente já viu que não funciona assim. São escolhas que a criatura vai fazendo ao longo das suas existências, onde ela se compraz com aquela forma de viver. O princípio é sempre o mesmo para todos. Somos criaturas de Deus e Ele nos criou simples e ignorantes. A forma como nós vamos nos desenvolvendo ao longo das encarnações pode ser deletéria ou boa. Esses espíritos que pegam o bem e trabalham mais terão uma evolução mais rápida. E os que escolhem, fazem más opções, demorarão mais, mas chegarão também, efetivamente. O benfeitor continua. O Pai nos confia quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra. Nós não viemos aqui a passeio, não é turismo. Nós temos trabalho e muitas vezes é bastante rude pela própria característica do planeta e da forma como nós vivemos nas encarnações anteriores. Nós sofremos os efeitos da lei de ação, de causa e efeito. O que nós fizemos em encarnações anteriores reflete agora, na atual. E nós temos que ir trabalhando com elas, tendo o trabalho mesmo de corrigir para evoluir. Ou noutros mundos, não é só aqui. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. Em qualquer mundo que nós estejamos, por mais atrasado ou adiantado que seja, nós não ficamos sem o amor do Criador. No terreno, falando de Jesus, o Emmanuel, no terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, se tem luta, tem antagonismo, tem discrepância de opiniões, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita. Não é aprovando o erro do outro que nós estamos amando, é corrigindo, é auxiliando na correção. Essa é a proposta. E o Evangelho nos fala que em momento nenhum Jesus pede, no capítulo 12, no item 3, amar o que nós nos amam não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um desafeto faz bater o coração de modo diverso que o de um amigo, mas é não alimentar contra eles nem ódio, nem rancor ou desejo de vingança, é perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente. Aquele que perdoa se liberta daquele compromisso, daquela dor, ele sai daquele círculo vibratório deletério, ruim, nefasto, pelo mal que nos fizeram, e não opõe nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. Seria assim, alguém nos fraudou a nossa empresa, nos levou à miséria, nossa família passando fome, perdemos tudo, é amar essa pessoa. Mas é a proposta do Cristo essa. Mas mesmo que ele me peça perdão um dia, que ele até me restitua os valores, eu não consigo perdoá-lo.
Olha, você não precisa ficar abraçado, pendurado nessa pessoa, agarrando, não. O que Jesus pede, o que é viável, o que nós conseguimos fazer de imediato, é não usar de hipocrisia, coitado de hipócritas, é não falar mal dessa pessoa, é não desejar o mal e ficar contente se ela melhora na vida. Pensa num divórcio, daqueles divórcios bem difíceis, e você torcer para o seu ex-cônjuge viver muito bem com a nova companhia que ele escolheu, que ela escolheu. É um desafio bastante grande. É receber um genro ou uma nora que afasta seu filho de casa e tem repulsa à família do companheiro, do namorado. São coisas difíceis de lidar. E está na vida de todos nós. Todos nós vivemos essa situação. É alguém que numa herança passa a perna no outro. É amar esse parente que age dessa forma. E amar respeitando essa pessoa, não caluniando, não divulgando mal. Porque não adianta, você fala, não, eu não entro em confronto, eu tenho um problema lá no trabalho, tem um colega que eu não gosto, mas não faço nenhum mal para ele. Mas vai sorrateiramente onde a pessoa não está e o difama. Fala sobre os defeitos dele e o que ele fez. Você torna aquela pessoa não grata naquele ambiente. A pessoa muitas vezes não fica sabendo que você é o autor daqueles comentários. Mas ela recebe uma rejeição daquele grupo onde ela estava acostumada a usar, a frequentar. Não vai ser difícil para decidir, para deduzir. Mas independente, mesmo que não deduza, você sabe que é o autor daquele grande ataque. Que é muito pior do que a pessoa que se enfrentava num duelo, espada aqui, espada lá. Porque o outro sabia que ele ia pegar a espada, ia disputar e a intenção era matar. Tinha dia e hora marcado. Ele sabia onde estava o inimigo dele. Agindo dessa forma, debaixo das sombras, fazendo, como que o pessoal fala, armando uma cama de gato para ela, ele está matando muito mais e violentamente, sem aparecer. Mas ele sabe que fez. E Deus sabe também. Ah, mas essa pessoa não vai acontecer nada com ela? Vai, porque nada escapa às leis divinas. Ele vai entrar na lei de causa e efeito. E ele vai ter que corrigir aquela situação. Frequentemente aqui uso aquele exemplo da noiva que o rapaz abandonou, voltou para a França, tinha comprado lá um pechiché, uma penteadeira, que era o primeiro móvel do casal, e ele voltou para a França, na época do Brasil colônia, o pai dele voltou, ele teve que voltar com a promessa que viria a noiva, que voltaria para casar, mas ele não voltou não. A moça morreu de tanta tristeza. Por certo, hoje nós damos nome, né? Hoje ela tem depressão, teve depressão, deve ter faltado apetite, quiçá adquirido uma pneumonia, porque o pulmão é um órgão que responde pela tristeza, ou uma tuberculose, na época. Ela veio a óbito ainda jovem. Passaram-se muitos anos, esse rapaz reencarnou, voltou a casar com a mesma pessoa que ele havia casado na encarnação anterior, mas já aqui no Brasil, reencarnado aqui, porque aqui estava a causa. Ele tinha que reparar o efeito. E a moça continuava grudada no móvel. Esses anos todos. E Dr. Bezerra precisava resgatar essa moça, levá-la para o plano espiritual. Esse espírito precisava de tratamento, mas ela recusava qualquer aproximação de quem quer que fosse, tanto para comprar o móvel quanto para retirá-la dali. Ela achava que se ela ficou com uma ideia fixa, veja, ela foi a loucura, que se ela perdesse o móvel, ela não conseguiria mais rever o noivo. E então, Deus, o Criador, a espiritualidade, na sua bondade, traz de volta esse rapaz reencarnado no Brasil com a mesma
casado de novo com a mesma pessoa que casou anteriormente, como nós falamos. Não sei se ela estimulou aquele erro anterior ou quis ajudar, não sei, isso não conta, né? Mas o fato é que ele foi na loja de antiguidades, viu aquele pechichê, se encantou e comprou. A moça não reconheceu, porque era outro vaso físico, mas reconheceu os fluidos que saíam dele, identificou e ficou confusa e se desgrudou do móvel. Foi a chance que foi, a oportunidade da espiritualidade de arrebatá-la. Bezerra de Menezes a arrebatou e levou para o tratamento necessário, e a moça, ou esse espírito, reencarnaria como filho do casal. Veja, querendo ou não, ele tirou a vida dela, ele tirou a perspectiva, ele estimulou um sonho, um plano, e não executou. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos para o outro, com o que prometemos para o outro. Que seja sim, sim, não, não o seu falar, e é isso mesmo. Se você não gosta muito daquela pessoa, não se envolva. Sabe, não prometa coisas que você não vai poder cumprir. Agora o pessoal fica com essa coisa de ficar, né? Eu vou ficar e beijei tanto hoje, beijei 20, beijei 15, beijei 30, que sei eu. Não são vínculos bons, porque você troca o fluido. E você carrega e deixa. Você cria expectativa naquela pessoa. O outro que usa o serviço do prostituto, da prostituta, que seja, não, eu não tenho responsabilidade, ele já estava lá na rua se prostituindo, mas você fez valer o serviço dele. 10 minutos. Eu entrego, é uma coisa terrível. Mas veja, a partir do momento que ele entretém o outro naquela profissão, vale ele continuar onde está. Então, a espiritualidade tem meios de recuperar o caminho para a correção. Então, da mesma forma que esse rapaz, esse casal, vai corrigir os atos com essa ex-noiva, todos os que fraudam, que pilham, que roubam, também corrigirão, serão corrigidos. Então, vamos parar de brigar na internet. Eu estou falando para mim, tá, gente? Tá com a mania feia de ficar discutindo na internet com quem não pensa do jeito que eu penso? Parei, não vou fazer mais. Por quê? Não mudei de opinião com relação às minhas escolhas, mas eu não preciso atacar ninguém para fazê-las valer. Defender o ponto de vista não é necessariamente agredir. Haja vista que o Kardec respondia a todos os seus detratores, todos, sem ofender ninguém. Eurípides Barçanufo tornou em amigo o bispo de Bauru, que foi até Sacramento acabar com ele, convidou-o para uma disputa dialética, uma discussão em plena praça, onde o bispo pretendia tirar aquele demônio espírita de Sacramento e arrasar com ele. Não conseguiu. Eurípides Barçanufo, com o conhecimento, a bondade e o amor que ele tinha, é quem, aspas, arrasou com o outro. Arrasou no melhor sentido, nem essa palavra é adequada. Ele esclareceu o bispo equivocado do que realmente era o amor, do que realmente trazia a doutrina espírita e qual é a mensagem do Cristo. O bispo ficou encantado com tanta educação, tanta lógica, porque ele colocou a lógica, a razão e o bom senso. Ele não agrediu. O bispo, o povo aplaudiu, né? O Eurípides tal, porque já criou uma disputa, a torcida, mas o Eurípides recebeu o bispo com amor. Ele respondeu com lógica, razão e bom senso, sim, mas com amor. Conquistou um amigo. Quando Eurípides desencarnou, o bispo ficou arrasado, porque uma mente brilhante estava saindo de Sacramento, que trouxe a evolução, trouxe o progresso, e ele não xingou. Quando nós falamos há pouco da coisa dos fluidos, né? Então vamos ver o que na Gênesis o que fala sobre isso. A comunicação dos espíritos, a linguagem e o pensamento, não é assim?
Bom, vamos ver. Vamos ver o que o Kardec fala em A Gênese. Os fluidos não têm qualidades sui generis, mas as adquirem no meio onde se elaboram, no meio onde eles são feitos, e nós fazemos. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações e a água pelos sais da camada que atravessa. Segundo as circunstâncias, essas qualidades são, como o ar e a água, temporárias ou permanentes, o que os torna mais especialmente próprios à produção de tais ou tais efeitos determinados. Muito bem, a partir do momento que o fluido não tem qualidade própria, nós que colocamos, vai depender daquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos, nós verbalizamos, que é a forma de nos comunicar. Quando Jesus falou, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, ele acertou. Nós não sabemos onde a mente do espírito fica. Pode ficar no coração, pode ficar mais à esquerda, mais à direita, mais para cima, mais para baixo, que sei eu. O espírito é amorfo, ele não tem uma forma definida. Pode ficar em qualquer lugar, mas é no espírito que está a mente. E o grande HD, o grande processador é a mente, né? Está tudo lá. Todos os programas estão ali. Aliás, eu estou trocando. Todos os programas estão ali, o grande HD, o corpo físico e material, que vai transformar aquele pensamento, aquela ideia em atos, palavras e ações. Portanto, nós somos sempre os autores daquilo. Ora, se nós temos uma autoria maléfica, nós espargiremos fluidos deletérios. Se nós temos uma atitude boa, benéfica, nós irradiaremos ao nosso redor fluidos curativos, fluidos bons, leve. Olha um exemplo muito fácil. Na sala de passe, como é que nós nos sentimos lá dentro e como saímos de lá? Como é que vocês saíram da sala do passe? Oi? Tudo leves. Tem quem sinta perfume também, né? Cheiro bom. Algum mal-estar depois que saiu da sala do passe? Não, porque a qualidade dos fluidos eram boas. Tanto a nós estávamos receptivos, elevando o pensamento a Jesus, aceitando o convite que a companheira que aplica o passe faz, quanto a vontade dela de transferir os fluidos animalizantes dela, juntamente com os fluidos que a espiritualidade está enviando, e ela capta, a pessoa capta através das ondas mentais. Quando nós estamos num ambiente de briga, como é que nós ficamos? Não precisa nem ser uma briga no bar, nem na rua, nem em guerra. Um ambiente de briga, de discussão, como é que nós ficamos? Oi? Pesados? Isso. Dá uma dor no corpo, né? Pesa bastante essa região aqui, a cabeça, da tontura, porque nós estamos recebendo fluidos com uma carga ruim. Porque estes sentimentos ruins forem colocados no nosso objetivo de atingir o outro. E ele vai chegar lá. Do mesmo jeito que os fluidos do passe chegam e nos regeneram, um fluido deletério também chega onde a gente enviou. E quando nós estamos numa discussão, qualquer que seja, a pessoa não está vendo, estou aqui atrás do meu computador, atrás do meu notebook, não estou nem vendo a pessoa, não, mas seu pensamento está. E a pessoa do outro lado que está te respondendo está em sintonia com você. Então esse fluido deletério vai chegar. E vai se espalhar pelo ambiente onde os dois estão. O primeiro prejudicado é o emitente, o segundo é a pessoa, se ela estiver permeável a isso, e o terceiro é o ar e a água do ambiente onde estão. Fica intoxicado. Aí você entra num ambiente que está com esses fluidos deletérios impregnados no ar, você não tem nada com a discussão, mas você vai lá e respira. Ora, o oxigênio entrou aonde? Na sua corrente sanguínea. E a gente começa a ficar carregado, se sentindo mal, uma indisposição.
Então, aí que a gente entra em alguns ambientes que está com essa manifestação densa, nós saímos de lá bem ruinzinhos mesmo. Então, precisa vigiar e orar. O que eu estou lendo aqui no capítulo, na Gênesis, está no capítulo 14, tá? Perdão. No 14, item 14, os dois. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento eles imprimem a estes fluidos tal ou qual direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda os gases ou outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então imagine esses fluidos deletérios que produziu, vai à rua, os espíritos devotados ao mal vão pegar e vão levar lá para aquele bar, onde já até projetou a ideia na cabeça de alguém que está ali. Se alguém falar alguma coisa com você, mata mesmo, você está aí com a faca. E a pessoa já até começa a visualizar a morte, o ataque ao outro que não concorda com ele, seja pelo time. Não foi esses dias que alguém matou um rapaz no McDonald's? Porque acho que não teve um desconto que ele queria, algo assim? Então, ele estava suscetível a essa ideia. E concretizou. Então veja que é sério. Então quando a gente está em casa discutindo, seja pelas redes sociais, você está produzindo efeitos fluidos deletérios que espíritos votados ao mal vão usar para fazer o mal. E aí Jesus coloca: amai aos vossos inimigos. Se eu amasse de verdade aquele que não concorda comigo, eu não criaria fluidos deletérios dirigidos a ele. Em hipótese alguma. Então a proposta do Cristo é difícil? Mas é necessária. Quando a gente briga em casa, com o filho, com o cônjuge, a gente lembra do que eles fizeram de ruim desde o começo. Mulher lembra, né? Coisas acontecidas 20, 30, 40 anos atrás, a gente... E fica com raiva da pessoa. E fica evidenciando o defeito. Pode ser com qualquer pessoa, a gente faz isso. Pode ser amigo, um colega, um ambiente de trabalho. Então a proposta do Cristo, ela é mais do que necessária. Nós estamos vivendo momentos de guerra no planeta, estamos vivendo momentos de confrontos de ideologias, de comportamento. Em nenhum momento o amar ao inimigo está dizendo concordar com o erro, concordar com a deterioração, com a moral, com os costumes. Em nenhum momento está dizendo isso. Não está falando para compactuar. Está falando para não criticar, não falar mal e instruir o outro que não age assim. Porque se a gente corroborar o que o outro faz de errado, sempre o que for do bem vai ser massacrado pelo mal. Então a pessoa tem que ser corrigida assim, você tem que colocar limite, seja no seu filho, no seu familiar, expor as suas ideias, e tem que ter a penalidade. Para isso tem a lei humana e tem a lei de Deus. Tem que ter sim restrição. Não tem que ter vingança, nem a obrigação de sair abraçando, beijando, e tão poucos fazer, pior ainda, se fazer de amigo e nas costas da pessoa acabar com a vida dela. Emmanuel conclui: ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Ele nem fala do bem contra o bem, mal, é do mal contra o mal, porque aquele que deseja o mal constrói o mal. Esses dias eu vi na internet um vídeo de não vi o nome do homem, não lembrei, não prestei atenção. Ele estava comentando que tudo aquilo que é visto e repetido várias vezes, nós assimilamos e tomamos como um comportamento normal e adequado.
Haja vista, se nós fizermos terapia em grupo 365 dias por ano com as mesmas pessoas, nós vamos absorver aquela ideia que aquela terapia do grupo está passando? Vamos? Todo dia, terapia todo dia, 365 dias do ano, fazendo essa terapia. A gente absorve aquelas ideias, aqueles conteúdos que estão ali? Opa! É a mesma coisa fazem as novelas. Todos os dias são levados aquele conteúdo. Novela, série, seja o que for. Então nós vamos incorporando ideias e costumes que às vezes levaria, não fosse esse recurso, centenas de anos para que nós assimilemos. Daí me lembra uma situação do Chico, sobrinho dele estava saindo, falou, e o Chico recomendou, cuidado, comportamento. Ele falou, tio, o senhor é de outro tempo, o tempo é outro, tio, o senhor não sabe nada. Aí o Chico respondeu, o tempo da consciência não mudou. Então o melhor parâmetro para sabermos que caminhos escolher, como devemos fazer, é seguir o que Jesus já disse. Não fazer para o outro aquilo que nós não queremos para nós. Pronto. Vai resolver de cara esse problema. Por mais que nós sejamos bombardeados, doutrinados, nós não receberemos esta ideia. Pensa que nós estamos já reencarnando, nós estamos na próxima encarnação aqui. Tudo bonitinho, aquele bebezinho com aquelas coxinhas grossas, cheio de curvinha. Que gracinha de bebê que nós vamos ser, né? De novo. E a mãezinha e quem está em volta, pai resolve que tem que abortar. Você vai gostar? Se imagina saindo através da sucção de um aspirador e perder a oportunidade de trabalho e de evolução. O espírita que não segue ao Cristo e que não respeita a vida do próximo, que não respeita a moral, os costumes, a família e o que é melhor para todos, não pode falar que é espírita. Matar o inimigo, a pessoa não é espírita. Ele deixa de existir porque nós matamos? Pronto. O espírito é imortal. E ele livre vai nos controlar ainda mais com o pensamento, e essa situação se prolongará, às vezes por séculos, no plano espiritual. Então não é uma boa ideia. E a gente nasce como irmão chifópago dessa pessoa. Opa! O espírita, ele compreende a lei de reencarnação. E se ele não compreende, vai estudar, porque precisa compreender. Aí nós vamos modificar o modo de vida com as pessoas. É isso? Nós estamos prontinhos para perdoar os inimigos agora? Diz que por pura malandragem perdoaremos, né? Que é bem melhor viver assim. Então nós vamos elevando, olha, eu não falo que eu sou terrível com horário, você avisou. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus. Que as luzes da compreensão, do amor se espalhem por todos, por todo o ambiente. Que nós levemos para as nossas casas, nossos lares. Pai, junte agora os nossos melhores fluidos e leve onde o Senhor achar que é melhor. Aonde houver a fome, a necessidade, a raiva, a intolerância, que os nossos fluidos acalmem essas almas, curem, bendigam todas as pessoas em todos os lugares do planeta, em todas as nações. Abençoa, Senhor, o presidente do nosso país e dos outros países. Abençoa, Senhor, os países que estão em guerra, junto com os nossos fluidos, que a população seja socorrida, todos os moradores de rua e os que estão em casa, esquecidos no sofá ou naquele quartinho do fundo, quem está retido numa cama ou retido no vício, sê com eles, Pai, que os nossos fluidos, nossos melhores fluidos cheguem a todos. Senhor, derrama, Pai, sobre todas as caixas d'água das nossas casas, dos prédios, do nosso ambiente de trabalho, fluidos curadores, salutares,
Que todos que tomarem banho ou comerem a comida feita com aquela água se revigorem e se encaminhem cada vez melhor, com a graça do Pai. Te agradecemos o encontro, Pai. Encerramos os trabalhos de hoje agradecendo à Sociedade Fraterna, aos espíritos de luz que aqui trabalham e a todos os trabalhadores da casa que tornam possível esta atividade. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os presentes, nossos familiares, nos acompanhe até em casa e a todos que aqui estão. Com a graça de Deus, muito obrigada. E assim, com o nosso pensamento ainda em Jesus, nós vamos agradecendo por todo o ensinamento desta noite. Assim, Jesus, com a sua permissão, nós vamos dando por encerrados os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Deu tempo? Queremos agradecer a Rosa Maria, Obrigada. por todo o ensinamento dessa noite e agradecer a presença de cada um de vocês. Gente, muita paz. Vamos com Deus.